Olá, pessoal. Eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0 Mais, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos curiosas, interessadas e conectadas. A gente fala sobre moda, beleza, bem-estar, traz sugestões e dicas sobre diversão e histórias de vida para inspirar a nós, mulheres 50 a mais. Hoje, a gente vai entender um pouco sobre os planos de saúde. E para isso, eu vou bater um papo aqui com o Celso Ruggiero. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre o perfil do Celso. Muita gente já deve conhecê-lo, porque o Celso é quem dá as dicas mensalmente para a gente sobre diversão. Mas hoje ele vai falar e vai trazer o conhecimento dele para esclarecer algumas dúvidas sobre os planos de saúde. Então, Celso Ruggiero é administrador de empresas pela PUC de São Paulo, com especialização em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral e Kellogg University em Chicago. Ele é coach pela International Coaching Institute e formação de conselheiros pela Fundação Dom Cabral. Celso tem mais de 30 anos de experiência no mercado corporativo de grandes empresas de vários segmentos, como a indústria, o financeiro, varejo e saúde, onde ele foi CEO de empresas como o Hospital Infantil Sabará, a Fundação do Câncer no Rio de Janeiro e o Hospital São Camilo. Atualmente é sócio da CYR Business Marketing e membro do Conselho Brasileiro de Executivos da Saúde. Oi, Celso. Então, hoje nós vamos mudar um pouquinho o foco, tá certo? Não vamos falar sobre diversão, como você normalmente faz para a gente, né? E hoje vamos falar um pouquinho sobre planos de saúde. Perfeito. Vamos falar sobre minha outra paixão, trabalhar na saúde. Legal, Cíntia. Muito bem. Então, primeiro, obrigado, né? Por você estar aqui para nos esclarecer um pouquinho. Então, Celso, sem dúvida nenhuma, ter um plano de saúde é super importante, principalmente na maturidade, né? Então, eu queria que você começasse explicando um pouquinho para a gente como funciona o sistema de saúde público e privado aqui no Brasil. Bom, Cíntia, talvez vai surpreender, mas o Sistema Público de Saúde, ou SUS, Sistema Único de Saúde, ele foi criado de uma forma bastante abrangente, com uma capilaridade muito grande, ou seja, o desenho dele é bem bacana. Ele foi desenhado com as unidades básicas de saúde, com os hospitais de referência, ainda acoplou a isso os filantrópicos, as santas casas, e ele foi feito, na verdade, para atender milhões, né, uma população muito grande, em regiões muito diversas, muito grandes, muito amplas, de uma forma mais engenhosa do que o sistema privado até. Inclusive, na parte de remuneração, ele já nasceu com pacotes muito menos complexo que o sistema privado de saúde. Porém, o problema no sistema público ele está na execução, ou seja, nas diferenças que a gente tem de regiões para regiões, na situação de você ter uma concentração de médicos assim, sudeste, sul, pouco até em algumas regiões do nordeste, muito pouco do norte. Você tem a má administração em alguns locais. Acho que o retrato assim, que a pandemia nos trouxe foi justamente mostrar as diferenças que o SUS tem para diferentes regiões e talvez até na nossa cidade de São Paulo, nas diferentes regiões de São Paulo, os funcionamentos diferenciados. Você e eu tivemos uma experiência há pouco tempo com a questão do SUS e houve um atendimento muito bom, célere, e isso não se retrata, né, pelo Brasil afora. Então, essa é uma questão, além da remuneração, que a gente já vai falar, da questão de recursos, vamos dizer, financeiros destinados ao SUS, a gente hoje mesmo, né, ou seja, nós estamos aqui em dezembro e teve uma situação no próprio estado de São Paulo, no interior, de gente presa, médicos, corrupção, até pelo sistema de UFs que se introduziu, que é uma outra questão, as organizações de saúde, mas que a gente vê que o SUS é afetado por várias questões que não tinham a ver com a concepção dele.
Se a gente olhar aqui todo mundo conhece pelo Obamacare, mas o ACA nos Estados Unidos começa a ser criado visando atender a totalidade da população americana que não era atendida por um sistema de saúde, eles também vieram olhar o SUS, vieram se espelhar nessa questão. Então, o nosso sistema público foi concebido para atender os nossos 212 milhões de habitantes, hoje atende talvez 80% dessa população, mas como ele tem carências muito grandes em muitos locais e você tem até questões de qualidade, a gente se volta para o sistema privado, né? Então, a gente tem essa disparidade, né? Nós estamos falando, com base nos dados de 2017, em 354 a 55 bilhões de reais dentro do sistema privado de saúde para 47 a 48 milhões de beneficiários, enquanto no sistema público você tem 253 a 254 bilhões voltados para aquilo que deveria atender a totalidade da população, mas que hoje, vamos dizer, está no mínimo atendendo a 170 bilhões, a 80% da população. Então, aí a gente entra no seguinte, obviamente, entre outras coisas que eu falei, você tem a questão de filas no sistema público, né? Você tem a questão dos exames, você tem uma série de questões que faz com que a pessoa que tem um pouco mais de acesso a um poder financeiro maior, deseje, né, um plano de saúde para ele, para ela, para seus filhos. E aí a gente embarca nesse sistema privado de saúde, que começou com o nome de sistema suplementar, e hoje, na verdade, é um sistema apartado que acessa quem tem algum recurso financeiro a mais. Bom, Celso, você falou um pouquinho sobre o sistema público, né, e por conta das dificuldades, eventualmente das deficiências, até apesar do modelo ser um modelo bacana, né? Mas existem problemas na execução, acaba que as pessoas que têm condição preferem ir para o sistema privado. Mas então você poderia explicar um pouquinho, detalhar um pouquinho sobre as modalidades do sistema privado no Brasil? Quando nós vamos buscar o sistema privado de saúde, a gente enxerga os planos, né? Então, a gente tem basicamente aí 4 tipos de planos de saúde. Tem o plano pessoa física, que é o plano que você, sua família adquire diretamente de uma operadora de saúde. Você tem o plano chamado PME, um contexto talvez mais interno nosso na área de saúde, são planos de pequenas e médias empresas, em que você, com 2 ou mais funcionários, né, você pode acessar esse tipo de plano e fazer uma contratação direta com alguma operadora de saúde. Você tem o PMG, que são para as grandes empresas, né, uma negociação de empresas como IBM, GM, outras afins que negociam planos para os seus funcionários e tem uma outra característica de contrato bastante específico de negociação entre as partes. E você tem o chamado plano de adesão, né, que ele surgiu logo depois da Lei 9656 de 98, quando se regulou os planos de saúde e a Agência Nacional de Saúde começou a tomar conta disso, também surgiram os planos de adesão, que são planos de categorias. Você tem a categoria dos engenheiros, dos arquitetos, uma empresa muito conhecida de todos nós, a Qualicorp faz a administração dos planos, contratando uma operadora por trás. Sempre quando a gente fala de operadora, eu estou falando basicamente no Brasil de cooperativas, Unimed como grande exemplo, seguradoras, Bradesco, Sul América, chamadas medicinas de grupo, as verticalizadas, como Intermédica, Pivida, Amil. Bom, na grande maioria, você tem as filantrópicas, tem planos administrados, mas que não vem ao caso. Quando você, na verdade, parte para escolher um plano, você objetiva isso. Os planos, hoje chamados planos de pessoa física, quando eles envolvem hospitais, laboratórios, clínicas de mais, vamos dizer assim, marca, respaldo, qualidade, que seja, eles hoje são planos um pouco mais salgados, mais caros no processo. Quando a gente está optando por planos que envolvem, às vezes, até as verticalizadas, em que administram, né, as suas próprias clínicas, seus próprios hospitais,
são planos, às vezes, mais dentro da capacidade de pagamento, é a maior parte da população que já começa a acessar planos de saúde. Nós temos agora, entrando nesse mercado, que esse é o mercado tradicional, dois novos tipos de operadoras, né? Você tem uma operadora toda digital, a Alice, está com 6 mil usuários. Ela, na verdade, hoje nasceu completamente digital, faz consultas com nutricionistas, psicólogos de forma digital, tem uma rede credenciada, mais assim, contida, eu quero dizer. Nós todos, né, com 50 anos mais, a gente viveu a época dos livrinhos, e você tinha, assim, N médicos, clínicas, hospitais, e era uma infinidade que a gente não conhece, talvez nem 2% disso, você acaba se concentrando em alguns. Esses planos novos, como Alice ou Aqui Saúde, né, eles nasceram criando já planos com redes de hospitais, de clínicas e de laboratórios menores, mas de qualidade já reconhecida, dependendo do tipo de plano que você escolhe, evitando isso. Hoje eles estão muito mais regionais, né, restritos a São Paulo, mas acredito que eles vão fazer a mesma coisa em outras regiões. Bom, mas assim, em resumo, são os 4 tipos de planos, o que a gente chama de operadoras eu meio resumi para vocês, e já há algum tempo entrou no mercado os planos internacionais, né? Você tem algumas seguradoras como a VUMI e a GBG, que são seguradoras internacionais, e entram no mercado nacional oferecendo planos de saúde na característica de seguradora, como vocês hoje fazem seguro dos seus carros. Então, você faz o seguro do seu carro, ou com a Porto Seguro, ou com o Itaú, ou com quem quer que seja, e você se responsabiliza por uma franquia, em que o valor que for despendido por uma colisão, por qualquer tipo que eles chamam de sinistro, até aquele valor de franquia, é você que paga do seu próprio bolso, e a partir do valor, daquele valor, ou seja, daquele valor de franquia, eles pagam. A GBG e a VUMI fazem a mesma coisa hoje, oferecendo planos de saúde, em que você tem franquias, não são franquias baratas, são franquias de $2 mil, $5 mil, que podem ser familiares, para um casal e filhos, né, abaixo dos 24 anos de idade, ou individuais. E você, até aquele valor, se você se internar, se você precisar de um pronto-socorro, de consultas e exames, você despende do seu próprio bolso, e a partir dali eles pagam tudo. Ou seja, um plano internacional, dentro desse nosso contexto, ele só pode ser escolhido por pessoas que já fizeram um determinado patrimônio e só estão preocupadas com gastos muito maiores se eles tiverem, né, alguma situação de doença que requer internação, UTI e tudo mais. E eles estão dispostos a pagar um determinado valor até que eles possam acessar a própria operadora de saúde, essa seguradora, para pagar o restante. Então, esse seria um quinto modo de você adquirir planos de saúde. Quais são os planos de saúde mais em conta? Geralmente são os das empresas verticalizadas. São as empresas como Prevent Senior, como a Apvida, em que elas têm seus próprios hospitais, suas próprias clínicas e administram essa questão do custo de forma mais adequada. E aqui não estou querendo dizer que algum tipo de controle, de cerceamento que você não possa fazer exames, até em algum caso de algumas operadoras, muito pelo contrário, ela lhe chama para fazer esses exames. A questão é que ela administra isso de uma forma mais interessante, porque ela não está sujeita ao que as seguradoras estão, ou os planos de algumas operadoras que são abertos e têm hospitais, clínicas e laboratórios que eles não gerenciam, e é uma relação de mercado como a que a gente vive comprando roupa no varejo, ou seja, apesar de ser saúde, os produtos têm um preço, têm uma margem, e essa margem é colocada para cobrir os custos e para ter lucratividade para aquelas empresas, né? A gente sempre, dentro da operadora de saúde, ou dentro dos hospitais que eu trabalhei, a gente sempre falou, né, a saúde não tem preço, mas ela tem um custo, e quando você tem essa relação em que o plano de saúde não detém o tratamento e ele depende de outros, esse valor vai ser diferenciado.
e aí a gente começa a assistir, talvez vários de vocês vivam isso, o plano de saúde é o custo maior da nossa família. Tá? É o meu caso. Ou seja, o que mais custa aqui dentro de casa, na nossa família, 5 pessoas, é o plano de saúde. E você tende sempre a buscar aquilo que é mais interessante em termos de custo-benefício e que você possa pagar. Dentro disso, nós também temos as diferenças regionais, como a área pública, né? Ou seja, se você está em São Paulo, quais são os tipos de hospitais que você tem, clínicas e laboratórios. Se você está no norte, se você está no Rio de Janeiro, você tem várias regiões que são muito bem assistidas em termos de quantidade e de qualidade. Você tem outras que são assistidas em quantidade e outras que não são assistidas dessa forma, né? E você tem algumas pessoas que viajam muito optam por planos de saúde nacionais, então elas vão se preocupar com esse todo. Mas eu sei o que aflige todos nós aqui é ter qualidade no atendimento e segurança de que o teu plano de saúde vai lhe atender. Então, aqui vale uma coisa interessante explicar para vocês. Se você tem um plano pessoa física, que é totalmente regulado pela ANS, depois da Lei 9656, o plano de pessoa física, todos os reajustes a ANS tem que aprovar. Você tem um rol de procedimentos, que antigamente não se tinha isso, e que tem que ser aprovado, e que a ANS, na verdade, coloca o que os planos de saúde têm que atender. Então, você tem uma segurança nesse sentido. Segunda segurança que você tem é de que não pode haver um cancelamento do seu plano de saúde pessoa física que não seja por fraude ou falta de pagamento. Tá? E a falta de pagamento são 60 dias sem pagar, mas fiquem atentos que são 60 dias independentes, não sequenciais, ou seja, você deixou de pagar 3 dias agora, 4 depois, aí pagou, aí atrasou mais tanto no seu outro mês. Se na somatória do ano você tiver 60 dias sem pagar, a operadora tem direito a cancelar seu plano de saúde. Caso contrário, num plano de pessoa física, se você não fez nenhuma fraude, não emprestou, né, sua carteirinha para alguém, você não deixou de pagar, o plano de saúde é vitalício e vai continuar com você desde que você continue pagando. Quando a gente fala dos planos empresariais, que eu citei, pequenas, médias empresas ou grandes empresas, não obrigatoriamente. Em teoria, pela lei, depois de um ano de plano, a operadora tem direito de te dar um aviso prévio de 60 dias e cancelar seu plano. Claro, você vai poder recorrer à justiça, se vocês googarem, vocês vão ver vários casos nessa questão, mas entra-se numa situação de disputa judicial e saúde é algo que você não sabe o que vai acontecer durante esse processo, tá certo? Então, é um ponto importante. Aí, indo aos planos internacionais, eles têm uma garantia também de vitalício, apesar de não ter nenhuma agência reguladora controlando eles. Todo plano internacional que você fizer é uma relação sua contratual diretamente com a empresa, com a seguradora que você resolver fazer. Mas aí você tem entre planos internacionais e nacionais, eu preciso ter uma segurança financeira para ir para o internacional porque existem franquias. Eu vou estar atrelado a um pagamento em dólar e estou sujeito às flutuações. No nacional eu não tenho isso. Então, são sempre decisões que a gente tem que tomar de acordo com o que acontece com cada família, com a situação familiar de cada um de vocês. Celso, você poderia indicar alguns pontos de atenção, né, alguns pontos importantes que devem ser observados pelas pessoas quando a gente está avaliando uma possível mudança de plano de saúde, principalmente na maturidade, né? Você poderia detalhar um pouquinho esses pontos? Ok, Cíntia. Então, resumindo, vou falar de mim. Quando eu vou escolher um plano de saúde, o que eu faria? Né? Talvez uma coisa que vocês nunca façam, mas é assim,
olha para a operadora de saúde que detém o plano que vocês estão pensando em escolher. Qual é a saúde financeira dela? Como são os custos, as receitas dela, os riscos dela? Aonde? A ANS. Você tem um site na ANS em que você pode consultar isso. Tem um lugar, inclusive, chamado Sala de Situação. Qualquer pessoa física pode consultar e você vai ter dados de receita, de despesas, do quanto, na verdade, ela ressarce ao SUS quando usuários que são do plano de saúde vão no Sistema Único de Saúde. Você tem todo tipo de informação para ver o comportamento daquela operadora e, inclusive, se ela tem alguns planos, né, porque cada operadora tem vários planos de saúde, se elas têm planos suspensos pela agência ou não. Então, para mim, seria um ponto básico. O segundo, obviamente, é quais são os recursos de saúde que você gostaria de ter, quais são aqueles que estão perto de você, né? Você imaginar que você precisar de uma emergência, um pronto-socorro, e isso está dentro do plano que você está escolhendo, né? O quanto aquela operadora de saúde tem de satisfação, isso no site da ANS você também vê, satisfação do consumidor, que é importante para você saber o quanto as pessoas que frequentam aquele plano estão bem. De novo, sem propaganda, mas assim, tiveram uma série de questões sobre prevenção nessa situação de pandemia. Mas conversa com as pessoas que acessam esse plano de saúde. Você pode ter uma opinião diferente. Então, a minha questão única aqui é o consumidor, o beneficiário daquele plano, o paciente daquele plano, ele pode também te dar uma visão de como ele se sente tratado, né? Seja a Sul América, Bradesco, Unimed, qualquer que seja. Então, acho que são questões importantes. Obviamente, aquilo que a gente já falou, quanto você pode despender do seu ganho para pagar um plano de saúde, né? Acho que isso, no geral, forma um pouco dos cuidados que a gente deveria ter nesse processo. Outros cuidados, reajustes, né? Então, quando você está num plano de pessoa física e você pode pagar por ele, você sabe que, bem ou mal, tem uma agência olhando os reajustes que vão acontecer e que aquele plano não pode ser cancelado, a não ser que você cometa algum tipo de fraude ou deixe de pagá-lo por mais de 60 dias, mesmo que ininterruptos. Se você está no plano de pessoa jurídica, seja PME ou PMG, pequenas e médias empresas ou grandes empresas, né, você já está sujeito a possíveis cancelamentos que são unilaterais. E aí é uma relação de contrato direto, né? Eu estou falando com quem é empresário, tem 2 ou mais funcionários. A Cíntia também agora pediu se eu vou trocar de plano de saúde, né? Então, essa é uma questão de muito cuidado, né? Porque quando você troca de planos de saúde também, você volta a enfrentar as questões que vocês sabem de carência, se você tem uma pré-existência, então tudo isso vai contar, né? Então, ou seja, se eu tenho uma pré-existência por qualquer tipo de doença, o plano pode, dependendo da pré-existência, ter até 24 meses de carência para atender aquela situação. Isso é algo que tem que se levar em consideração. Existem as carências normais para exames mais caros, como ressonância e tomografia, atendimento de urgência em 24 horas. Então, tudo isso tem que estar dentro do contexto na hora do troca do plano, porque às vezes a gente pensa, poxa, eu vou trocar por um plano de menor valor, porque eu não estou conseguindo pagar, ou porque ele tem os recursos que eu preciso e não preciso destes, mas isso tudo tem que pesar nas decisões, porque a hora que você fizer a sua declaração de saúde, você tem que entrar com tudo que você já fez, ou as doenças que você teve, e essas situações vão surgir. É claro que você vai ter todo o tempo de decisão, porque você não precisa cancelar o plano anterior até ouvir as exigências do novo plano, mas é algo para a gente estar atento, né? Se você já tem uma situação financeira em termos de ter um patrimônio que te dê respaldo e você quer um plano internacional, as atenções têm que ser maiores. As atenções têm que ser em relação a que você vai estar na variação do dólar, a que o plano de saúde internacional ele não tem uma agência por trás, então é um contrato como se você fosse uma empresa em que você vai negociar essas cláusulas, eles podem ter exclusões, podem ter carências,
e isso tudo você vai administrar naquele momento. Eles têm regras, ou seja, até 75 anos de idade é de uma forma, acima dos 75, o plano já exclui uma série de questões. Então, eu estou enfatizando um pouco isso, porque o plano de saúde internacional, como ele tem franquia, ele, na verdade, reduz, às vezes, sobremaneira o que você está pagando hoje num plano nacional, se você já tem essa situação que eu falei. Mas ele tem vários riscos envolvidos, e se for interesse de todo mundo, a gente conversa mais especificamente sobre isso depois. Bom, se eu esqueci de alguma coisa, vocês, por favor, coloquem as perguntas. Eu vou responder com a maior brevidade possível e acho que vai ser até interessante para incrementar um pouquinho aquilo que eu estou colocando aqui agora e que pode ajudar todo mundo. A Cíntia está perguntando agora sobre essa questão de alterações, né, na Lei 9656, né, de 98. Na verdade, ela colocou muito mais relacionado ao idoso, o que pode afetar as pessoas até com 60 anos mais, né, já que a gente sabe que reajustes em plano de saúde param aos 59 anos de idade por faixa etária, aí são só reajustes financeiros ou de sinistralidade, dependendo do plano que você tem. Mas existe hoje o projeto de lei 7419 de 2006, se eu não me engano, que está colocado em discussão. Existe uma comissão no Congresso discutindo essa questão e que, no que ela visualizou, né, visualizando o público dela, existe a possibilidade de eles começarem a alterar e até parcelar, vamos dizer assim, os reajustes de 59 mais, 50 pessoas com 59 anos mais em 5 vezes, 6 vezes, o que abre uma brecha para reajustes até numa faixa etária maior. O que vai contra a lei do Estatuto do Idoso também. Mas não é só isso que está acontecendo lá. São de 139 a 150 projetos apensados nesse projeto de lei, que podem alterar, inclusive, o fato de eles querem criar um sistema, planos de saúde ambulatoriais, em que as operadoras oferecem só a consulta e o exame, e aí, se necessitar cirurgia e internação, isso cai no SUS de novo. Então, do ponto de vista público, é um perigo, porque se eu tenho um plano que hoje me paga internação e eu migro para um plano só ambulatorial, amanhã eu sobrecarrego o sistema do SUS, porque eu não vou internar no privado. Por outro lado, existem questões de abrangência de os planos pagarem os acompanhantes de pessoas abaixo dos 18 anos de idade, que tem que ficar junto com o paciente. Então, tem uma série de questões sendo discutidas, mas, aí é minha opinião, para o beneficiário, é mais um risco do que um avanço, já que nós temos várias questões colocadas que alteram algumas seguranças que hoje quem tem um plano de pessoa física tem em relação ao que ele contratou, né, e ao que ele hoje pode usufruir. Então, não só do ponto de vista do idoso, mas esse projeto de lei 749, ele altera várias questões da lei 9656 de 98, em que eu não vou entrar num aspecto político aqui da questão, mas que a gente tem que estar atento, porque essas questões às vezes vão à consulta pública, a gente tem que acompanhar esse processo para saber se ele está sendo benéfico, né, ao beneficiário, à população, ao paciente, no intuito de nos dar segurança naquilo que nós contratamos e hoje temos, e que cada vez em que a gente vai envelhecendo, ou sei lá, se a palavra correta, ou ficando jovem há mais tempo, nós temos que nos preocupar que nós vamos usufruir mais do plano de saúde, provavelmente, do que a gente fez no passado, né? E pagamos até aqui agora. Então, nesse quesito, eu diria assim, não é só uma preocupação das pessoas com mais idade, mas é uma preocupação geral da população com que tipo de alteração vai ser feita numa lei
que garantiu uma certa segurança em termos de valores, em termos de atendimento, no que eu vou ser atendido, que antes eu não tinha, e que a gente tem que cuidar para que algumas coisas não sejam alteradas, mas que as operadoras tenham um equilíbrio financeiro adequado. Celso, então, a gente estava conversando um pouquinho antes sobre um projeto de lei que está em tramitação, que aparentemente propõe alterar alguns artigos do Estatuto do Idoso, como você acabou de explicar, mas será que você poderia orientar como a gente, né, como sociedade civil, pode tomar conhecimento um pouco mais aprofundado sobre os detalhes desse projeto de lei, que afinal de contas pode impactar a todos nós, aos nossos familiares? Como é que a gente pode acompanhar o andamento desse projeto, né? Enfim, para a gente poder até se dar alguma opinião a respeito ou se manifestar, né, como sociedade, assim como já existem outras entidades, a exemplo do Portal do Envelhecimento, se manifestando e colocando uma preocupação em relação aos itens que podem alterar e impactar, no final das contas, toda a sociedade, principalmente os idosos. Boa pergunta, Cintia. Eu mesmo fui tentar olhar o projeto de lei, porque o projeto de lei em si, se você entrar no Google, botar o projeto de lei 7419 de 98, de 06, você acha ele, mas assim, tem tantos outros projetos pensados que eu também tive muito trabalho para acompanhar o negócio. Mas geralmente assim, no site da Câmara ou do Senado, você colocando o projeto de lei, você vai conseguir ver o projeto de lei. E cada vez que alguém coloca alguma coisa pensada ao projeto, você já adiciona algo ao projeto, se você passar o cursor do mouse, você vai ver o que está sendo adicionado lá. E o quanto aquilo é interessante ou não para esse debate que a gente está tendo e como ele está caminhando. Então, inclusive, no site da Câmara, você consegue ver, aliás, não só esse, né, gente? Assim, todo tipo de projeto de lei que está tramitando, você tem, com licença, você tem condição de olhar no site e saber se ele está em discussão, se ele está indo para consulta pública, se ele já está perto de uma decisão. Então, vocês conseguem acompanhar daquela maneira. Eu já adianto para vocês que hoje eu acho, assim, olhando tudo que eu pude ver do projeto de lei, do caminho dele, e do tempo que ele vem sendo discutido, não é uma situação fácil, né? Isso mexe com a gente no sistema privado, quem já está nele, e se você pensar que se você alterar o sistema privado de uma maneira que você o encareça mais, você vai sobrecarregar o sistema público, que já não aguenta mais. Então, acho que isso mexe, até encerrando aqui, com um grande desafio, né, que o Brasil tem na área da saúde, principalmente, no sentido de tornar a saúde realmente acessível a todo mundo, desencarecendo, né, o sistema privado sem sobrecarregar o público. Não é simples. Então, não é também um projeto de lei fácil de ser votado, de ser implementado, algo que hoje eu considero muito difícil. Espero ter ajudado, ter transmitido as informações que você queria para o teu público. Espero que todos vocês tenham ficado satisfeitos, mas eu imagino que é um tema bastante controverso, cheio de dúvidas. Fico aqui sempre à disposição. Obrigado pela oportunidade. Gosto muito de falar sobre isso, principalmente gostei muito de trabalhar na área. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Bom, pessoal, é super importante a gente poder estar bem informado, né, a respeito dos planos de saúde, seja porque a gente precisa fazer eventualmente alguma escolha e ter os cuidados, obviamente, na maturidade, que é super importante. Então,
Como sempre, se é a primeira vez que você está acessando o canal, inscreva-se, dê um like, ative o sininho para receber as notificações de outros vídeos quando eles são postados no canal, publicados no canal, né? E também venha participar dessa jornada da revolução da longevidade com a gente. E dê para a gente sugestões de conteúdos, produtos e serviços que vocês gostariam de ver no canal ou nos canais da Estilo 5.0. Um abraço!